Olá, o trabalho de hoje é uma reciclagem com tábua e galão de cloro. Eu peguei essa tábua aqui, eu cortei, eu lixei as laterais, o meio dela já é bem fininho, não foi necessário. E eu peguei a tinta PVA na cor café e cobri a minha tábua. Não pintei a parte de trás, mas nós vamos fazer nela uma pátina com garfo, que é muito legal, que você não vai precisar de vela e nem de cera. Então, vai ser um trabalho fácil e a gente pode reciclar essas tábuas e fazer lindas artes com ela. E essa minha tábua era uma prateleira de um armário. Então, agora eu já dei o fundo. Vou utilizar a tinta azul celeste e o verde, deixa eu achar o nome certo, cintilante jade. E olhem o sentido que eu estou pintando, sempre de cima para baixo com um pincel largo. Eu estou passando a tinta azul, depois eu vou sujar o pincel com a tinta verde e vim descendo no mesmo sentido. Agora com um garfo, eu faço os riscos de cima para baixo e depois de baixo para cima. E volto novamente a passar a tinta azul, a tinta verde. Não deixe secar, vai fazendo por partes. Primeiro pinta um pedacinho, passa o garfo e depois retoma a pintar novamente. E lembrando que a tinta de fundo tem que estar bem seca. O bom é deixar algumas horas secando a tinta de fundo. E esta minha, eu quis ela num tom mais escuro, mais envelhecido. Se você quiser mais claro, no lugar da tinta verde, coloque um cinza, coloque um branco misturado com algum tonzinho de tinta e você vai fazendo o efeito. Eu queria que a minha pátina ficasse bem escura. E isso a gente vai fazendo até o final. Vamos secar, você pode deixar secando no sol, eu estou acelerando com o secador para ficar mais rápido o meu vídeo, mas o bom é deixar secar no sol. Agora já tá sequinho, vou pegar uma régua, você faz a largura das tabuinhas que você vai demarcar na pátina, do tamanho que quiser, pode ser mais estreitinha, mais larga, a minha eu vou fazer mais larguinha. E aí com um lápis você vai marcando. Aperta bem o lápis para que marque, porque com os riscos do garfo, às vezes pode não aparecer, pode confundir. E notem como é fácil, como é rápido. E vai ficando muito legal o trabalho. Agora, com o gel envelhecedor, se você não tem um gel envelhecedor, o meu é na cor tabaco, você pode utilizar a tinta marrom ou a tinta betume. E a gente vai passando com um pincelzinho de filete por cima da onde a gente fez o risco. Se quiser um efeito maior, mais envelhecido, como se fosse umas rachas da madeira, antes dessa etapa você esfumaça o gel envelhecedor e depois você reforça com o pincel de filete. Eu pulei essa etapa porque não era esse o efeito desejado que eu queria. Mas no próximo vídeo com madeira eu trago mostrando como faz esse efeito. E a gente vai fazer em toda a demarcação. E você pode fazer essa técnica em outros materiais, não só na madeira. E notem que a minha tabuinha ficou com 5 repartições de tábua. Alguns locais você pode fazer mais grosso, risquinho, mais fino.
Agora, com um paninho, eu dou leves batidinhas para tirar o excesso da tinta. E agora, com a tinta rosa antiga, eu vou tirar o excesso do pincel. Eu vou esfumaçar no topo da minha tabuinha e na parte de baixo, em alguns locais no meio dela, sem excesso. Em algumas partes você pode deixar mais forte, mas não exagere muito. E esse trabalho vai pouquíssima tinta. Agora a gente vai esfumaçando nas laterais, na parte de baixo. E novamente com o betume, que é o meu gel envelhecedor, que diz betume, mas é gel envelhecedor na cor tabaco, que eu tô usando, que é da antiga empresa Glitter, que hoje é a Gliart. Você encontra esse produto com a marca Gliart. Eu vou envelhecer mais ainda o meu trabalho. Vou sujando o pincel e limpando na tábua. Passando nas laterais. E na lateral eu boto a metade do pincel em cima e a outra metade na lateral da tábua, para ficar um efeito bem legal. Notem que metade do mesmo pincel tá na lateral e a outra parte na parte de cima da tábua. Agora nós vamos trabalhar com esse galão. Eu vou demarcar ele com a fita crepe. E o nosso trabalho vai estar incluído a tábua e o galão para fazer a nossa floreira Caltrim. Você pode marcar com a régua e com uma caneta. Eu preferi marcar ele com a fita crepe. E eu vou demarcar toda e depois nós vamos cortar. Agora eu vou pegar o estilete e vou ir cortando ele com cuidado para não ficar rebarbas, porque se o plástico ficar rebarbas, depois fica muito feio. E cuidando para não se machucar com o estilete. Agora nós já fizemos o início da nossa floreira. Com o primer caseiro, eu vou cobrir a minha parte de plástico da floreira, vou fazer uns furinhos só na frente, porque se você fizer um furinho na parte mais para trás do fundo do pote, o que que vai acontecer? A água vai escorrer na madeira a hora que você regar as suas plantas. E você não quer estragar o seu trabalho, então faz só naquela bordinha da frente. E nós vamos dar 2 a 3 demãos de primer no nosso pote. E depois, já para adiantar, nós vamos cobrir com uma demão de tinta branca. Lembrando que o primer precisa de algumas horas de secagem, para o trabalho ficar bem resistente, principalmente quando é plástico. Porque senão depois seu trabalho do plástico descola todo e você não vai saber por quê. É porque não esperou o tempo suficiente de secagem. Agora já está seco, eu já dei uma demão de tinta branca junto para secar. E com o guardanapo para decopagem, eu vou tirar uma parte. Se eu usar essa parte toda, vai cobrir todo o meu pote, então eu não quero isso. Então, vamos pegar só a parte de baixo, vamos retirar a sobra. E agora eu vou utilizar cola branca diluída num pouquinho de água.
E você que me acompanhou até aqui, convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar um comentário, conta para mim o que que você está achando desta página. Eu vou ficar muito feliz de você me contar se já conhecia essa técnica com o garfo. E agora nós vamos cobrindo o nosso guardanapim com todo cuidado para não rasgar com a cola branca. Se você não domina muito a técnica da decopagem, então você passe primeiro a cola branca no pote, coloque seu guardanapinho ali, depois você coloque um saco plástico por cima, com um papelzinho ou um paninho você retira as bolhas e depois você cobre com cola. Porque às vezes dessa forma que eu estou fazendo, você tem que ter mais cuidado, até mesmo quando o material tem dobras e curvas. E a gente vai aplicando a decoração do nosso pote. Olha que lindo já ficou. Agora, novamente com o gel envelhecedor, com a sobra que ficou naquele pratinho, nós vamos ir escurecendo o nosso trabalho. Vamos fazer esse trabalho na borda. E vamos fazer na parte de baixo, juntando o gel escurecedor já na própria parte do papel. Então, você vai juntando a sua decopagem com o gel envelhecedor. E assim vai tirando aquela marcação que fica do papel que foi aplicado. E vai esfumaçando. Agora vamos fazer a mesma coisa nos vincos do nosso pote, porque ele é todo demarcado, então a gente vai ressaltando a demarcação dele. Vamos escurecer um pouquinho na parte de cima. Notem que eu não pintei por dentro, como vai flores ali, não tinha necessidade de colocar tinta e a gente desperdiçar material. Porque na hora que nós plantarmos as nossas plantas, não vai aparecer aquela parte verde. E a gente vai escurecendo os frisos do nosso pote e eles vão ajudando no detalhe do trabalho. Agora com o stencil, se você não tiver um stencil, faça pequenas florzinhas, vai ficar muito bonito. Nós vamos fazer mais um detalhe na cor azul. É difícil de colocar o stencil nesse material porque ele tem as curvas e a gente tem que cuidar para não ficar levantado o stencil e depois borrar nosso trabalho. E agora, no sentido de giro ou esfumaçando, a gente vai aplicando a tinta azul. Sem muito excesso de tinta no pincel, para que não escorra e não manche seu trabalho. E a gente vai fazendo até a lateral. Nesse lado de cá, eu vou ter que levantar um pouquinho a fita crepe, que era mais estreito o material do meu stencil, então cobriu um pouquinho mais com a fita crepe para firmar. E agora a gente retira com muito cuidado. E nós vamos agora aplicar
o nosso trabalho na tábua. Primeiro eu vou fazer 2 furos, eu deveria ter feito antes. Eu vou fazer 2 furos na parte de cima, pra gente depois colocar o cordão de sisal. Se você quiser colocar ganchinhos, tipo aqueles de quadro, não vai ficar tão firme, mas dá pra colocar. Aí você não precisa furar a tábua. E agora nós vamos aparafusar o nosso trabalho na madeira para que fique firme. Quando a gente plantar, esse pote ele não saia daí. Porque se a gente só grampear ou colar, não vai ter a firmeza do nosso trabalho e depois vai se despencar todo. Então, aparafusado vai ficar bem firme, vai aguentar o peso de terra e da planta. Cuidando para não se machucar com as ferramentas. E o nosso trabalho ficou bem firme. Agora eu vou colocar o cordão de sisal, que vai dar um charme no nosso trabalho. E vai ficar uma peça rústica, com estilo de madeira velha, de madeira de demolição. Uma técnica muito fácil de fazer. E espero que você esteja gostando do vídeo. E se você quiser mais trabalho com esse estilo, deixa aí nos comentários se você quer ver mais trabalho com madeira, com pátina. E eu vou fazer um convite para você, para me seguir nas minhas redes sociais. Lá no Facebook tem a fanpage da Arteira Artesanatos e Reciclagem, tem o nosso grupo Arteira Artesanatos e Reciclagem, lá você pode postar os seus trabalhos e me siga lá no Instagram, com o mesmo nome do canal. Lá você vai encontrar os mini vídeos dos trabalhos que eu faço aqui no YouTube e outras ideias diferentes. Espero que você tenha gostado, que aproveite essa ideia, faça e venda muito, é um trabalho que vende muito bem, e até o próximo vídeo.